E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as formas de teatro, né? E aí eu vou estar colocando um texto para que vocês sigam, mas aqui eu vou dar uma explicaçãozinha breve das formas de teatros que nós temos. Primeiro é o ditirambo. Aí vamos lá. O que é o ditirambo? Para que a gente conheça melhor o ditirambo trata-se de um coral romantizado que é amplamente utilizado no teatro grego. Antigamente, né, o teatro grego trazia o ditirambo como uma forma de teatro, e ele era um teatro tipo um coral. Eles faziam um coral, e esse coral tinha uma pessoa, um cantor, que cantava a peça, e os atores iam fazendo o que ele cantava. O coral é composto por uma parte narrativa, onde se tem um cantor principal que executa essas características. Os participantes do coral têm como característica de estarem fantasiados em homenagem ao deus Dionísio, né, que era um deus grego, tá bom? Depois do ditirambo, ele traz a pantomima. O que é a pantomima? A pantomima é a arte de narrar com o corpo, ou seja, é um tipo de teatro gestual. Eles fazem através de gestos. Então, por exemplo, eles colocam uma música e aí ele vai fazendo a música através de gestos. É mais ou menos como a tia lá na educação infantil, no fundamental, quando vai fazer as apresentações. Aí, por exemplo, quando fala tempo de crescer, aí os meninos fazem crescer, né? Tempo de sorrir, aí sorrir. Então, é mais ou menos isso. Eles não falam, é um teatro mudo, certo? Depois vem o entremés. O entremés é uma peça lúdica, brincalhona e de um único ato. Ele só tem um ato só. Realizou personagens de classes populares. Então, quem participava, os atores, eram de uma classe bem popular, não era classe alta, certo? Que costumavam representar durante o século de ouro espanhol, do ouro espanhol, ou seja, no final do século XVI e durante os séculos XVII e XVIII, até a sua proibição em 1780, entre o primeiro e o segundo dia de um trabalho importante. Então, eles costumavam fazer isso entre o primeiro e o segundo dia de algum trabalho que eles tinham importante, então eles faziam um entremés. Que era um ato único, e eles realizavam isso, mas foi proibido em 1780. Mais tarde foi chamado de sainete. Na Europa, o equivalente é a farsa. Farsa é também um modelo de teatro. Depois nós vamos para o alto, como a gente conhece, aqui no Brasil nós temos um filme muito conhecido que é o Alto da Compadecida. Mas o que é o alto? Né? Sua definição tornou problemática por comportar na época medieval qualquer peça de teatro, e ela não era qualquer peça de teatro, né? De qualquer forma, com o passar do tempo, o alto passou a ser definido como uma peça de verso. Ou seja, como no Alto da Compadecida, você pode notar que todas as falas dos atores têm algum versozinho, eles rimam com alguma coisa. Então, o Alto é uma peça de versos. Sua característica principal é o conteúdo simbólico, cujos personagens são entidades abstratas, geralmente de caráter religioso ou moral. O pecado, a luxúria, a bondade, a virtude, entre outros, né? Depois do alto, nós temos o Teatro dos Milagres, que as representações ocorriam no dia comemorativo do santo e colocavam em cena personagens corriqueiros, pessoas a quem os santos ajudaram, defrontados com situações terríveis, de que se salvam pelo arrependimento tardio e por intervenções da Virgem Maria ou do santo. Então, você pode ver que os milagres já têm um cunho mais religioso, e eles faziam no dia comemorativo de algum santo, né? Do santo padroeiro, não sei. Até hoje, né, a gente tem algumas festas de santos padroeiros da nossa cidade ou da nossa região.
Então, essa representação era chamada de milagres. E, por último, nós temos os mistérios, né? Os mistérios, manifestações teatrais, que se chamavam de ludos, e no começo eram realizados no interior das igrejas. Com o passar do tempo, o público teatral aumentou e as encenações exigiram que as representações fossem feitas em locais maiores, passando então a ser utilizado o adro, que era na frente das igrejas, ou um palco era construído para essa finalidade. Então, no século XII, os espetáculos litúrgicos passaram a se chamar de mistérios, do latim mysteriums, no sentido de agir. A palavra também significa drama. Com essa nova formação, o francês ocupou o lugar do latim, mas apesar desse ocorrido, as características religiosas continuaram a ser temas constantes dos espetáculos teatrais. Então, vocês podem notar que os mistérios e os milagres eles são bem parecidos, só que os milagres, eles falam de um santo específico, né? Já os mistérios, eles falam de histórias religiosas, tá bom? Aí só um pouquinho da explicação do conteúdo do texto. Espero que vocês consigam realizar a atividade. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem aí. Um abraço.